Bom, então a gente volta agora a conversar com o Igor Damasceno, nosso analista em Brasília. E aí, agora, para falar sobre essa defesa de Gleisi Hoffmann para a cassação de Eduardo Bolsonaro. Gleisi, inclusive, cobrou ali uma celeridade do Conselho de Ética, né? A gente tinha comentado ontem aqui no Crítica Brasil que o Conselho de Ética abriu, então, o processo por falta de decoro e agora a Gleisi se posicionando firme também, né, Igor? Exatamente, essa situação de Eduardo Bolsonaro, ela se complica cada vez mais porque são 3 situações contra ele. Nós temos a denúncia da Procuradoria-Geral da República no Supremo, nós temos a análise no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e nós temos o veto do presidente da Câmara, Hugo Motta, a escolha dele como líder da minoria como forma de blindá-lo da cassação. Então são 3 caminhos onde o destino é o mesmo, que ele seja cassado, que ele acabe sofrendo algumas sanções. Então a situação de Eduardo Bolsonaro é bastante complicada. O líder do Partido Liberal na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, disse que Hugo Motta mentiu. Hoje o Hugo Motta conversou com a imprensa dizendo que ele não sabia dessa situação e que esse trabalho remoto de Eduardo Bolsonaro poderia prejudicar o andamento das pautas na Câmara. Já Sóstenes disse que Hugo Motta mentiu porque ele já tinha combinado com Motta essa escolha de Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria e que Hugo Motta tinha então concordado. Até agora a gente não sabe quem está falando a verdade, mas alguém mentiu nessa história. Agora, Sóstenes disse que o trabalho remoto é legal, pode sim acontecer. Olha, pessoal, a atividade legislativa remota, ela é permitida desde a pandemia de Covid-19 em alguns casos, como, por exemplo, a pandemia. Não significa que seria uma justificativa para Eduardo Bolsonaro morar em outro país e continuar recebendo como se morasse aqui no Brasil. Ele recebe, por exemplo, auxílio aluguel para o apartamento funcional que ele mesmo não ocupa. Então, ele recebe auxílio gasolina, sendo que ele não gasta combustível aqui no Brasil. Então, pesou na decisão de Hugo Motta essa questão da moralidade em torno da situação, como ela anda se desdobrando, e também por causa dessa manobra política para evitar a cassação de Eduardo Bolsonaro. A Câmara dos Deputados acabou de ser notificada, e é uma informação que eu trago de momento para vocês, a respeito da denúncia da PGR. A Procuradoria pediu que Alexandre de Moraes enviasse uma cópia da denúncia para que acelerasse algumas sanções contra o parlamentar. E Eduardo Bolsonaro também se manifestou sobre esse assunto. Ele disse o seguinte, abre aspas, esqueçam acordos obscuros ou intimidações que usaram por anos porque não funcionam conosco. Isso vale para esta denúncia fajuta dos lacaios do Alexandre na PGR. O recado dado hoje é claro. O único caminho sustentável para o Brasil é uma anistia ampla, geral e restrita, que ponha fim ao impasse político e permita a restauração da normalidade democrática e institucional. Ele acusa o nosso poder judiciário de agir politicamente contra o pai dele, Jair Bolsonaro. Mas o que Eduardo Bolsonaro tem feito nos Estados Unidos é outra manobra política protegida pelo Partido Liberal para dar prosseguimento nessa situação da anistia. Então, é um conjunto de contradições que pesam contra Eduardo Bolsonaro, onde não há outro caminho a não ser a cassação. Foi o que defendeu a ministra Gleisi Hoffmann. Vamos ouvir. Eu acho que esse é um processo que tem que correr rápido na Comissão de Ética e esse deputado tem que ser cassado. Ele faz um desserviço ao país. É ele que está articulando, inclusive, essas sanções contra os ministros do Supremo. Foi ele que articulou as sanções econômicas e está fazendo algo que é contra o Brasil, contra o povo brasileiro. Não tem justificativa ele continuar deputado. Agora, mesmo que o mandato de Eduardo Bolsonaro não seja cassado, algo muito difícil de acontecer, eu acredito que a popularidade dele está em baixa e o capital político dele também diminuiu bastante por conta desses últimos episódios,
principalmente envolvendo Donald Trump. Se ele mirou ganhar uma potência de influência para proteger o pai dele, não deu certo, porque além do julgamento ter continuado e resultado na condenação de Jair Bolsonaro, ele acabou ficando mal com o eleitorado, principalmente eleitorado que estava um tanto indeciso. Então ele vai sofrer de um jeito ou de outro, ou pela cassação ou com perdas de voto nas eleições do ano que vem. Obrigada, Igor, pelas informações que você traz ao vivo desses bastidores de Brasília para a gente. É algo que ainda vai repercutir bastante, levando em consideração todas as consequências, né? A postura de Hugo Motta nesse momento, Carol, pode significar até uma forma de tentar se blindar, não por acaso falando de blindagem, de blindar em relação aos impactos econômicos que esse tarifaço trouxe ao Brasil e não validar isso diretamente. Exatamente. Né? E Sóstenes Cavalcante, líder do PL, já disse que vai recorrer à mesa diretora, né? Então não se deu por vencido, vai ainda recorrer, já tinha, né, um acordo sobre a nomeação de Eduardo. Hugo Motta volta atrás, mas o líder do PL disse, não vamos abrir mão e a gente vai recorrer. E o líder de minoria seria um representante da oposição como um todo, uma espécie de porta-voz, estando nos Estados Unidos, o que é um tanto um contrassenso, né? De ter um líder porta-voz de toda a oposição em outro país. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!